Vamos falar sobre política. Conducted vital work on the state of immigration. Gente, desde a pandemia, muita coisa mudou aqui na Inglaterra, politicamente falando, e muitas dessas mudanças afetaram a nós, imigrantes que estamos aqui na Inglaterra, e aos brasileiros que pensam em vir pra cá. Pra quem não sabe, o Reino Unido, embora seja um país da monarquia, ainda a gente tem aí o rei reinando, eles não têm tanta influência política mais aqui no país. Quem exerce a função política, que seria do nosso presidente, né, no Brasil, é o primeiro-ministro em poder. E durante a pandemia, quem era o primeiro-ministro era esse cara aqui, Boris Johnson. E ele, durante a pandemia, ele tomou várias decisões bem polêmicas. Entre elas, a gente tem o famoso Partygate. Do you really think I was deliberately partying and breaking the rules? O país inteiro estava aí trancado dentro das casas durante a pandemia. Boris e alguns membros do governo estavam aí fazendo festas e aproveitando a vida, e isso fez com que ele acabasse com a pouca confiança que as pessoas tinham nele para governar, né? E foi aí que tudo começou a desandar politicamente aqui na Inglaterra. Depois de Boris veio Liz Truss, acho que é assim que fala o nome dela, e durou somente 45 dias a governança dela. Ela chegou, botou tudo para jogo, mudou tudo de um dia para o outro, assim, só que não teve a força ali de aguentar tudo que aconteceu depois, e aí em 45 dias ela resigned. I am a fighter and not a quitter. I am resigning. Aí entrou quem chamamos de Rishi Sunak. Grava esse nome, minha gente. Ele estava prometendo estabilidade e foco na economia do país. Mas ele, que já tinha umas ideias lá do Brexit. Pra quem ainda tá se inteirando aí, o Brexit foi quando o governo do Reino Unido tomou a liderança de se desunir com a Europa, né? Já vem aí, ó, umas ideias aí, ó, de não quero me misturar com esse tipo de gente. Aí eles saíram da Europa e trouxeram o Brexit. Quando ele se tornou o primeiro presidente, ele trouxe essas ideias para a governança dele. Ele começou com todo esse processo de tornar as leis de imigração mais rígidas, tornar os vistos mais caros, fazendo com que menos pessoas pudessem entrar aqui no Reino Unido. E a proposta dele, né, o discurso dele era justamente essa: reduzir o número de imigrantes aqui na Inglaterra. Mr. Speaker, I said enough is enough and I mean it, and that means I am prepared to do what must be done. E em 2024, depois de mais de 10 anos que um governo trabalhista não entrasse, né, como primeiro-ministro, não tinham tanto poder, Keir Starmer, acho que é assim que fala o nome dele, o Partido Trabalhista entrou em ação. Mas o Partido Trabalhista não é um partido que tem o favor do povo, né, aqui da Inglaterra. Então, embora o Partido Trabalhista tenha uma visão um pouco mais aberta, né, sobre os trabalhadores e tal, eles ainda queriam fortificar as eleições, né, os votos entre o povo inglês. E o que eles viram? Que os ingleses gostaram desse discurso de não queremos imigrantes. Então eles continuaram com esse discurso, embora muita gente pensasse que o governo trabalhista, né, ia ser melhor para nós imigrantes. Não foi bem isso que aconteceu. I believe we need to reduce immigration significantly. E depois de 2020, esse tema da imigração se tornou um tema muito sensível entre os ingleses por aqui. Principalmente depois do Brexit e da pandemia, o país em si começou a enfrentar uma demanda grande de trabalhadores.
Só que como já estava mais difícil, né, até para europeus virem para cá, começou a faltar trabalho, né? Começou a faltar trabalhadores para a Inglaterra. E ao mesmo tempo que essa demanda de trabalhadores acontecia, o governo fechava, né, e dificultava pessoas de fora virem para cá, o que causou um monte de emprego aí, né, precisando de gente e não tendo ninguém para vir. Durante o governo do Sunak, né, o primeiro-ministro lá envolvido com o Brexit, ele já tinha feito algumas mudanças que impactaram na imigração. E aí, depois, né, desse cara aqui do Brexit, veio o do Partido Trabalhista, que todo mundo achou que ia ser bom, só que não. As novas propostas de trabalho, elas ficaram ainda mais rígidas. Uma das propostas que ele tá colocando, residência aqui na Inglaterra, antes, né, era 5 anos que você tinha que ter algum visto, e daí você já podia pedir a residência. Agora vão ser 10 anos. Os testes de inglês também vão ser mudados, então já foi aprovado, na verdade, essa lei que em janeiro de 2026, para ter o visto de trabalho, precisa ter uma exigência em inglês. Até esse ano, a exigência em inglês era o nível B1, e a partir de 2026 vai ser o nível B2. E com respeito ao visto de temporário, né, o visto que eu usei para vir para cá, o visto Tier 5, o que acontecia, né? O que aconteceu, inclusive, comigo. O visto de voluntário é um visto muito fácil de conseguir, ele não tem requisitos, porque é um visto de voluntário. E aí a gente vinha, né? Conseguia esse 1 ano, era 1 ano, né, de visto, então você teria aí 1 ano de trabalho, basicamente, de experiência trabalhando aqui na Inglaterra. A maioria, né, das empresas que dão esse visto é no setor de saúde aqui da Inglaterra. E depois de você ter essa experiência de 1 ano como voluntária, muitas empresas ofereciam para ficar com o visto de trabalho, que foi inclusive o meu caso, né? Eu tava com o visto de voluntária e a empresa me ofereceu um visto de trabalho por 4 anos. E aí eu poderia ficar aqui mais 4 anos. Com essa nova linha, né, de vamos nos livrar dos imigrantes, eles perceberam que o visto de voluntário era um meio que muitos estavam vindo como voluntário e acabando ficando, então eles dificultaram um pouco mais os vistos de voluntário. Esse foi, inclusive, um dos motivos que eu parei, né, de cobrar pela minha mentoria. Agora a minha mentoria tá aqui no YouTube mesmo, totalmente gratuita. Tem a playlist, né, com a mentoria. E eu tenho a lista também de comunidades que você pode aplicar aqui também na descrição do vídeo. Porque teve aí um período, né, de assim, uns 2 anos, em que muita gente estava sendo reprovada com o visto de voluntária. Muitas empresas estavam parando de dar o patrocínio porque elas não se encaixavam mais nos requisitos que o governo estava pedindo, porque o governo também, né, estava cobrando mais das empresas. Então foi um momento assim muito conturbado para fazer visto, muita gente perdendo dinheiro, né, pedindo visto. Com todas essas questões, muita empresa ficou assim sem pessoas para trabalhar, porque a Inglaterra em si não produz gente suficiente para trabalhar nessas vagas. Então a situação hoje já passou um pouco daquela fase conturbada, né, de vistos. É possível já, então se você quer vir com um visto de voluntário, já deu uma organizada, né, nessa questão. Então as empresas da lista, né, por exemplo, que eu tenho aqui, elas vão falar se elas estão ainda na lista, né, ou não. E se elas aceitarem, provavelmente é porque elas já estão em ordem
com o governo. Então você pode mandar a sua carta de recomendação, sua carta de apresentação, seu currículo, que elas vão receber e pode dar mais certo, né, o visto. A questão é depois para ficar aqui com o visto de trabalho, né, mudar do visto de voluntário para o visto de trabalho, vai ser um pouco mais complicado. Ele vai exigir um inglês mais poderoso, né, vamos dizer assim, é o inglês B2 agora que vai precisar. O valor também vai ficar um pouco mais caro, mas ainda é possível, né, ainda é possível vir para cá e dar um jeito, porque afinal de contas a Inglaterra é um país que precisa muito de gente trabalhando, principalmente na área do care, né, da saúde. Então, se você tem essa pretensão de vir pra cá, dá pra vir, só que vai ficar um pouco mais difícil, mas quem quer, né? Estamos por aqui, inclusive eu já tô aqui no meu terceiro módulo de visto, então quem quer, quem gosta dessa vida aqui da Inglaterra, né, vai ter essas mudanças, mas a gente vai sempre encontrar um jeitinho pra vir pra cá. Me diz aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida da questão do visto hoje. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram de uma advogada brasileira, que ela mora aqui em Londres e ela tá sempre muito bem atualizada. Eu sigo ela é a minha maior fonte, assim, de novas leis com respeito à imigração. Vou deixar o Instagram dela aqui nos comentários. E se você quer saber mais sobre, tem mais dúvidas, deixa nos comentários também as suas dúvidas, que eu vou tentar responder todo mundo aqui sobre o visto. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se você curtiu essas informações, me segue aqui no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.